Vem comigo. Olha só, desde ontem a gente está falando de uma situação que no final de semana veio à tona quando o meu amigo Johnny Correia mandou mensagem para mim, para o diretor, falando sobre aquele maníaco da motocicleta que desde o ano passado a gente começou a divulgar aqui os casos. Começamos a mostrar imagens que levaram à identificação do homem, da motocicleta que ele agia, que levou a polícia a encontrar a motocicleta e confirmar através do rastreador da motocicleta que os locais onde mulheres eram abusadas, essa motocicleta estava. Tudo isso levou à prisão desse homem que foi condenado pela justiça. Quando eu digo que a gente precisa acordar e votar consciente, é por situações como essa que você vai ver agora numa reportagem um pouco mais completa. Um advogado experiente não é culpa do advogado, ele é pago para isso. E quanto mais o advogado sabe, mais ele ajuda o cliente dele. O advogado conseguiu recorrer da pena que foi inferior a 8 anos e conseguiu que esse homem, condenado por abuso sexual e respondendo por outros crimes, fosse colocado em liberdade pela justiça. O que seria isso? Um tapa na cara? Um escárnio? Um verdadeiro desrespeito? Não sei. O certo é que hoje ele está solto, podendo ameaçar aquelas mulheres que o denunciaram, a qual ele ainda não foi condenado, e fazer outras vítimas. J. Júnior. A notícia de que o homem que lhe abusou sexualmente foi colocado em liberdade fez essa vítima reviver tudo o que já sofreu. Eu acho uma falta de respeito, porque, assim, poderia ser uma filha, uma irmã, poderia ser alguém da sua família, né? E isso, além de um trauma que a pessoa viola o seu corpo, é um trauma que você carrega para sempre, que ninguém consegue tirar de você, não tem como voltar atrás no que aconteceu. E é muito difícil você conviver com isso, você saber que a pessoa tá ali, sabe? E ela tá na rua e ela pode a qualquer momento voltar e fazer o que ela falou que ia fazer, ou às vezes fazer com outras pessoas. É muito doloroso. A jovem é a primeira vítima do estuprador que se tem notícias. Ela foi abusada em 2016. O homem estava de carro, usou uma faca para rendê-la e não escondeu o rosto. Atacou a mulher quando ela ia embora sozinha de uma casa noturna. Ele me ofereceu uma carona na esquina, assim, da antiga casa noturna, que eu tava na festa. Aí ele me ofereceu a carona, eu falei que não queria e peguei meu celular, já mandei mensagem no grupo de amigos meus, falando que se alguém podia me dar uma carona, que eu, que tinha acontecido uma situação. E daí nisso, foi só o tempo de eu andar até a outra quadra, que ele parou o carro e começou a me seguir. Aí quando eu percebi que ele começou a me seguir, eu mandei mensagem para alguém vir me buscar, falei onde eu tava. E quando eu olhei para trás, ele tava com uma faca bem grande no meio das minhas costas, ele tampou minha boca e falou para mim que se eu falasse alguma coisa, eu gritasse, ele ia me matar, ele ia me esfaquear inteira, ele ia me cortar toda. Foi exatamente com essas palavras que ele falou. Nos últimos ataques, o homem estava de motocicleta, por isso ficou conhecido como maníaco da moto. Ele foi preso em novembro de 2021 pela Polícia Civil. Processado, foi condenado a 7 anos e 2 meses pelos estupros de 3 mulheres. Na semana passada, o vigilante foi colocado em liberdade pela Justiça depois de cumprir 8 meses da pena. O detalhe é que após a prisão, ele foi reconhecido por outras 4 vítimas, aumentando para 7 o número de mulheres violentadas por ele na cidade, o que gerou novos processos. Usando as formalidades legais para o reconhecimento e essas vítimas realmente reconhecer o Carlos da Silva como sendo os indivíduos que estavam molestando elas nas ocasiões que foram declinadas por elas mesmas, né? Situação que possibilitou, sim, que a prisão preventiva fosse decretada, né? E um trabalho realmente muito bem feito de investigação, nós conseguimos, com a prisão preventiva decretada, manter o Carlos da Silva em nossa posse, né? Ficou preso, né? E também possibilitou que as novas provas que passassem a ser colhidas, né? Ele não tivesse qualquer possibilidade realmente de
se opor a elas, né? A última vítima do vigia identificada pela polícia foi uma adolescente de apenas 14 anos de idade, que procurou a delegacia após a prisão do suspeito, que foi de grande repercussão aqui em Campo Mourão. Ela contou que foi atacada logo após sair de casa para fazer uma caminhada. Armado, o maníaco arrastou a vítima para um canto mais escuro da via, onde praticou os abusos. A essa altura, a polícia já tinha desvendado vários detalhes a respeito dos abusos e traçado o perfil do criminoso. Segundo as investigações, com o passar dos anos, o estuprador aperfeiçoou as suas ações e criou uma estratégia. Ele começou a agir nos dias em que estava trabalhando, criando assim um álibi, para que, caso fosse descoberto, os registros da empresa mostrariam que ele estava de serviço no horário dos crimes. Começou a usar a motocicleta de trabalho e se aproveitava do capacete para esconder o rosto. Também estabeleceu uma região para agir. As últimas vítimas foram abordadas por ele aqui nessa avenida. Os estupros aconteciam longe das câmeras de segurança. O que ele não contava em tudo isso era que a motocicleta da empresa a qual ele era contratado como vigilante contava com um sistema de rastreamento. Facilitou que os policiais percorressem o trajeto que essa motocicleta passou, né? O pessoal foram fazendo a mesma linhagem na investigação e depois, aí após isso daí nós fomos, é claro, um trabalho de inteligência, fomos buscar junto a uma empresa que tem aqui em Campo Mourão, a Viptec, né? E ali nós tomamos conhecimento realmente, né, junto ao monitoramento das câmeras existentes naquela região, de que essa motocicleta realmente ela passou naquele horário, naqueles minutos, ela se fez presente naqueles locais e eram justamente nos locais aonde ele abordava e pegava suas vítimas. A vítima com quem conversamos viveu 5 anos enfrentando os traumas e a triste realidade de saber que seu abusador estava em liberdade e continuava a agir. Hoje, ela tenta achar mais forças para superar o medo e a sensação de injustiça. É muita decepção, é tristeza, não tem como definir um sentimento só, assim, de pensar que ele tá aqui e que ele foi solto, assim, eu não consigo, eu acho inadmissível isso. Você tem medo hoje de sair na rua? Sim, eu tenho muito medo. Não tem como a gente ficar em paz, ir trabalhar ou fazer qualquer coisa que seja do nosso dia a dia sem ter medo, sabendo que ele está aqui solto. É uma situação, né? Eu estava prestando bastante atenção na entrevista do delegado e a gente percebe até o desânimo na fala do delegado, na postura do delegado, quando você vê tanto desprendimento, desde financeiro a pessoal. Você viu que ele falou que os policiais percorreram todo o trajeto, buscaram o rastreamento do veículo, que no caso a motocicleta, percorrendo ponto a ponto para ligar, através do rastreamento, o posicionamento desse vigilante com os crimes que aconteceram. E a justiça, no entendimento, eu não quero aqui usar a palavra fútil, né, e nem ser desrespeitoso com a nossa justiça, mas qual o entendimento desse juiz, sabendo da série de abusos cometidos, primeiro, uma condenação tão pouca. Menos de 8 anos para os crimes cometidos. Colocar em liberdade, já que outras 4 mulheres o reconheceram. Sabendo que essas mulheres podem ser ameaçadas com esse homem solto nas ruas. E sabendo que ele é um abusador contumaz. E a história mostra que o abuso é continuado, ou seja, ele vai continuar a praticar abusos. Como que esse juiz ou essa juíza, eu não entendo quem é, essa autoridade do direito, me coloca esse homem nas ruas? Aí tem muita gente, eu estava lendo os comentários, dizendo nada, mas também com essas nossas leis, isso aqui não é só lei, porque leis novas, isso aqui eu digo, é do Código de Processo, ou seja, houve mudanças, é no entendimento. Para o juiz ou para a juíza, para aquele entendedor da lei, esse homem não representa ameaça. Mas eu queria fazer uma pergunta para esse responsável em colocar em liberdade esse cidadão, que para mim é considerado de alta periculosidade. Se fosse a sua filha, se fosse a sua irmã, se fosse a sua esposa, você permitiria que esse homem fosse para a rua? Uma outra pergunta eu tenho a fazer. E se agora a sociedade fazer justiça com as próprias mãos, o que não se deve fazer? A sociedade estaria agindo de forma incorreta? Não que eu esteja fomentando isso.
Mas o que vocês estão fazendo é com que a sociedade se revolte perante a um sistema falho, onde o entendimento jurídico de vocês vai em confronto com o que a sociedade espera da justiça. Nós esperamos que abusadores sexuais permaneçam presos, não em liberdade condicional, podendo fazer mais vítimas. E agora, se alguém faz justiça com as próprias mãos, tenho certeza que o martelo da mão da justiça vai ser pesado. Ninguém vai entender que a pessoa perdeu o controle porque viu a mulher, a filha, a irmã sendo abusada. É preciso ter um pouco mais de discernimento e entender o que a sociedade quer e precisa. Isso aqui não é justiça. O que foi feito nesse caso não foi justiça e a gente não vai deixar que esse caso fique sem justiça. Isso sim, nós vamos ficar de olho. Não dá, né?